Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho de Administração da Global Eggs, a holding que controla companhias líderes em ovos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Ricardo começou vendendo picolé nas praias de Santa Catarina e hoje produz mais de 13 bilhões de ovos por ano. O grupo faturou mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é fluminense, criado em Santa Catarina e ficou conhecido como o Rei dos Ovos. Esse título veio por ser o fundador de uma potência global no assunto, com operações nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. O Show Business tem o prazer de conversar com Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho de Administração da Global Eggs. Ricardo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nosso estúdio em São Paulo. Você, Ricardo, produz 13 bilhões de ovos por ano e com a compra no ano passado de uma das maiores fornecedoras de ovos dos Estados Unidos, você se tornou o segundo maior produtor de ovos do mundo. Quando vem a liderança? Não, a gente sempre focou em ser o melhor, em ser o mais rápido, em ser o mais competitivo, em ser o mais eficiente. Quero atualizar também que a gente entrou no Uruguai, né? Então a gente fez algumas aquisições no Uruguai. A gente é líder no mercado uruguaio de ovos. E você é líder em vários mercados. É verdade. Você é líder em quais mercados? A gente é líder na Espanha, disputa a liderança na Europa, né? A gente deve fechar o ano de 2026 como a empresa líder da Europa. A gente é líder no Brasil e a gente é líder no Uruguai. E nos Estados Unidos, a gente disputa ali uma vice-liderança. A nossa visão de negócio ela é muito simples. Enquanto a gente for mais eficiente que o vizinho, a gente continua comprador, a gente continua uma empresa consolidadora. E para tal, é o espírito paranoico nosso de fazer negócio, de sempre estar querendo fazer algo um pouquinho mais barato, mais eficiente, de modo que a gente consiga sobressair em relação àquilo que a concorrência faz. Ou seja, nós mantermos e sermos uma empresa mais eficiente faz com que a gente seja uma empresa consolidadora. E é essa, né, sempre o nosso espírito. Quando a gente lá nos anos 2000 consolidou lavanderia no Brasil, justamente essa era a visão. E a gente conseguir trazer essa visão de um segmento para outro, existia um ponto de interrogação, existe uma dúvida. Não, vocês foram bons num setor, vocês conseguem ser bons em outro? Então a gente conseguiu reunir o time e trazer muita gente boa, muita gente nova e repetir aquele feito que a gente havia feito em outro setor. E o ponto quando que é a liderança, isso é um objetivo? Não. Qual é o objetivo aqui? A gente continuar performando de uma maneira mais eficiente, mais competitiva que o concorrente. Mas hoje vocês estão muito distantes da liderança global de ovos? Não. A líder mundial é uma empresa chamada Calmeno, empresa americana. Se olhar em número de ovos, a Global Eggs no ano de 2026 deve produzir 15 bilhões de ovos, né? Então a previsão para esse ano?
15 bilhões de ovos. 15, né? 2025 a gente produziu 13, né? Então 26, 15. Se olhar em receita e se olhar em EBITDA, não tenho dúvida que em 26 a Global Eggs deve superar ou ser a maior empresa do setor. Se olhar em número de ovos, ainda não. A não ser que houver algum movimento, seja do lado dele, seja do nosso lado esse ano. Mas o nosso ponto é em a gente sempre continuar sendo numa empresa melhor, mais eficiente, mais competitiva. A gente está falando de Global Eggs porque ela virou, como eu falei no começo, a segunda maior produtora de ovos do mundo. Mas aqui no Brasil, o nome Granja Faria é extremamente conhecido. A Granja Faria, líder na produção de ovos. A sua internacionalização é recente, vem de 2024? Exatamente. Então, até 2024, você estava no Brasil liderando o setor brasileiro. Por que em 2024 você decidiu internacionalizar os seus negócios? Isso é uma frustração antiga. Quando a gente monta o projeto da Lavibras, das lavanderias, e todo um processo de consolidação no Brasil, a gente comprou 30 lavanderias em 36 meses, e a gente vende para o Grupo Elis, uma empresa francesa, segunda maior grupo de lavanderias do mundo. Fica uma alegria, né? Todo empreendedor brasileiro, ele quer realizar uma venda de uma empresa, né? O cara constrói um negócio e chega lá no final, alguém vem, valoriza essa construção e paga o valor. Mas fica a frustração da gente nunca ter feito um negócio grande fora do Brasil. O nosso modelo, nós julgávamos, era um modelo melhor do que os americanos tinham, melhor do que os europeus tinham. Mas, claro, eles eram muito maiores, estruturas de capitais muito mais sofisticadas, custo de capital muito mais baixo. Então fica essa frustração, né? Uma alegria por um lado, vendemos uma empresa maravilhosa, empresa líder, empresa super bem sucedida, empresa feita para durar, mas uma frustração da gente ter feito um projeto grande no Brasil e não grande no mundo. Quando eu venho com o projeto da Granja Faria aqui no Brasil, a partir de 2020, eu começo a pensar, cara, legal, a gente vai ser uma empresa bem sucedida no Brasil. Até naquela época a gente não era líder, né? Vinha a passos largos, crescendo mais do que a concorrência, mas definitivamente não era uma empresa ainda líder, em passos de. Então a gente começa a recrutar pessoas aqui no Brasil. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro ele tem uma grande característica de se adaptar fácil, o brasileiro é flexível, o brasileiro é trabalhador. Então a gente começa agora, o brasileiro ele não é nômade, do tipo, tem uma oportunidade na Coreia do Sul, tem uma oportunidade no Japão, tem uma oportunidade na Austrália, uma oportunidade nos Estados Unidos, uma oportunidade na Europa. Não. Então a gente começa a trazer pessoas e parte da entrevista, né, de todas aquelas perguntas que a gente fazia era: se você precisar se mudar para a Arábia Saudita, você vai? Se você precisar se mudar para a Alemanha, você vai? Se você precisar se mudar para os Estados Unidos, você vai? Se a resposta fosse sim, era mais um check na contratação desse executivo. E pelo visto era muito determinante para a contratação. Claro, porque... Para a mudança, né? Claro, porque a gente queria levar pessoas para fora com o nosso DNA, com a nossa cultura, com os nossos valores, né? Porque contratar uma pessoa hoje e dizer que essa pessoa está inserida na cultura da companhia, isso não existe. Eu acho que pelo menos a gente tem que testar uns 3 anos
a capacidade de entrega, a capacidade de resiliência, a capacidade de execução desse executivo. Então, a gente resolveu lá em 2020 preparar essa empresa para ser uma empresa internacional. Isso foi um ponto. E o ponto número 2, quando eu vendo a empresa lá em 2016, eu começo a mentalizar, poxa, quais são as minhas deficiências de fato fazer um negócio grande? Eu tinha deficiências e eu fui buscar soluções para essas deficiências. Qual que era a maior deficiência? A minha grande deficiência, eu tinha um instinto de como fazer, mas eu não tinha o framework de como que eu coloco isso num modelo e eu consigo não só eu fazer, mas eu consigo ensinar 10, 20, 30, 40 pessoas a fazer exatamente aquilo que eu faço. Então, eu tinha essa deficiência de fazer um negócio escalável grande, eu vou para fora e busco para aquele meu instinto o que eu chamo de framework. O que eu chamo de como que eu coloco isso de uma maneira estruturada, qual é a minha visão, qual é a nossa missão, em especial quais são os nossos valores e quais são os pontos principais que a gente vai utilizar no nosso modelo de gestão, e eu consigo multiplicar isso na cabeça de várias pessoas, de modo que várias pessoas consigam executar isso em vários lugares do mundo, à medida que a gente for achando as oportunidades corretas. Você está falando tudo isso porque também você tem executivos e CEOs em cada operação no mundo, né? Você tem executivo na Espanha, você tem um CEO nos Estados Unidos, você tem um CEO no Brasil, você vai formando e treinando profissionais. E não só treinando, você tem um programa de estímulo para esses executivos, né? Com participação societária, inclusive, né? Claro, a gente é um partnership. A nossa empresa é uma empresa que distribui ações, ou seja, quando a gente fala que um dos nossos valores é visão e atitude de dono, muitas empresas, elas fazem, espírito de dono, mas o controlador controla 100%. A gente não é assim. A nossa empresa é um partnership, ou seja, qualquer pessoa que entre na empresa, ela tem todas as condições de virar sócio, dependendo, obviamente, de um ponto, que é a meritocracia. O que é a meritocracia? É a entrega, é a capacidade de execução, é o resultado a qual essa pessoa devolve para a companhia. Então, hoje a gente de fato tem um CEO no Uruguai, um CEO no Brasil, um CEO na Europa, um CEO nos Estados Unidos. Que são todos esses CEOs da nossa companhia, são sócios, de verdade. Então, quando a gente fala visão e atitude de dono, ele é dono de verdade, né? Ele faz parte da sociedade, faz parte da companhia. Deixa eu chamar a atenção para a trajetória do Ricardo Faria, que para mim é considerada aí uma das mais grandiosas entre os empreendedores brasileiros, e aí eu levanto para você. Você começou vendendo picolé nas praias de Santa Catarina. Como um fluminense, Ricardo, criado em Santa Catarina, que vendeu picolé nas praias de Santa Catarina, levantou esse império global com um faturamento anual acima de 2 bilhões de dólares? Não, então, um pouco antes do picolé, eu já colhia laranja num sítio do meu pai no final de semana e vendia numa obra na frente da minha casa. Ou seja, você sempre teve o espírito vendedor. E empreendedor. Exato. Depois eu começo a catar jornal, papelão. Na época se lia jornal, né? Não tinha o aparelho celular aqui. Isso daqui também? Não tinha. E vendia para uma empresa de reciclagem. Aí, quando tinha 8 para 9, eu estruturo melhor a minha atividade empreendedora e pego um carrinho de picolé, faço um negócio lá com uma dessas empresas de picolé que ele bota lá 150 picolés
por dia lá e tu sai vendendo e tu tem um FII ali em cada picolé que se vende. Ali eu descobri o seguinte, que para ganhar um salário mínimo, eu não precisava ter uma carteira assinada, por exemplo. Eu fiz a minha carteira de trabalho novo, mas eu nunca tive uma carteira assinada. Nunca ninguém assinou a minha carteira. Eu resolvi trabalhar sempre por minha conta, sempre por conta própria. Ou seja, desde novo eu resolvi assumir riscos. E quando a gente está falando desde novo, é desde novo mesmo. Desde 8 anos. Desde 8 anos de idade. Vender picolé é 8 anos de idade. Então ali eu descobri que para ganhar um salário mínimo, eu não precisava trabalhar para ninguém. Claro, na minha conta, naquela minha simplicidade de raciocínio, o que vinha na cabeça era um salário mínimo. E eu ganhava ali tranquilamente um salário mínimo por final de semana, vendendo picolé na praia. Então essa era o meu modelo mental se forja ali dizendo o seguinte, olha, eu quero assumir o meu risco e eu vou trabalhar por minha conta e eu vou desenvolver oportunidades, alternativas de negócios que eu consiga fazer a diferença, mas vou trabalhar sempre por conta própria, por minha conta. 13 bilhões de ovos por ano. Agora, em 2026, 15 bilhões de ovos no ano. Você gosta desse título de rei dos ovos? Não. Não gosta? Não. Isso aí foi uma jornalista de Santa Catarina que primeiro fez esse título, né? E pegou, né? E eu tentei na época ali não dar muita atenção para essa situação e tal, e o negócio foi indo e tal. Mas você não gosta do quê? Da palavra rei? Você não acha que é? Não sou. Não, eu não acho, não, eu não sou. Mas você é líder no Brasil, na Espanha, em vários mercados. Não, mas isso não me dá o título de rei. Eu acho que como que eu me vejo, né? Eu me vejo como uma pessoa com uma capacidade de trabalho muito maior do que a média. Eu me vejo com uma capacidade de resiliência muito maior que a média, né? Ser empresário, ser empreendedor é ter resiliência, porque as coisas assim, elas não acontecem. Algumas pessoas de vez em quando me perguntam, Ricardo, qual foi o pulo do gato? Cara, sinceramente, Bruno, eu nunca tive esse tal pulo do gato. As minhas coisas sempre, começaram aqui, aí foi um pouquinho, aí melhorou mais um pouco, aí a gente deu um outro passo, aí deu mais um passo, aí deu outro passo, aí deu um outro passo, um passinho um pouquinho maior. E aí eu tenho uma sentença que eu uso dentro da empresa, que é o meu conceito de sorte. Sorte é tudo aquilo que a oportunidade apareceu e que eu estava preparado. Esse é o meu simples conceito do que é sorte. Então, assim, eu tive sorte na vida, sim, para todas aquelas coisas que eu me preparei. Né? Por exemplo, Bitcoin. Eu comprei Bitcoin lá a $1 e agora lá está $100 mil? Não, porque eu não me preparei para ser um operador de Bitcoin ou de blockchain. A ação da NVIDIA. Eu comprei a ação da NVIDIA? Não, né? Porque eu não sou exatamente essa pessoa. Agora, a oportunidade de entrar no segmento de ovos e fazer esse negócio crescer, eu fui bem sucedido? Sim, porque eu fui preparado para esse tipo de situação, de repetição, de execução, de consistência, de fazer time, de escalar um negócio. Então, para mim, muito claramente, essa é a definição disso aí tudo. Você está falando de investimento, você está falando de criptomoedas, você está falando de investir na empresa mais valiosa do planeta, que é a NVIDIA. Agora eu gostaria de falar de dinheiro com você, porque você tem um patrimônio calculado em 17 bilhões e 400 milhões de reais, segundo a revista Forbes. Ou seja, você é um dos homens mais ricos do Brasil. Como é que você lida com tanto dinheiro? Não, eu nem sei, isso aí eu nem sei quanto que eu tenho. Eu acho que se
puxar o meu bolso aqui, talvez tenha R$50. Vamos esquecer do bolso. Vamos ver o que está no banco investido. Não, então, eu tive a capacidade de novo fazer uma venda de uma empresa muito bem sucedida, né? E claro que quanto mais novo a gente consegue fazer esses movimentos, mais escalável vira o nosso negócio. Então, mas sinceramente, eu não olho, eu nunca olhei para esses números, eu não tenho a senha da minha conta, eu não tenho Pix. Toda vez que eu preciso a única coisa que eu uso é um cartão de crédito, né, que para minhas despesas aí pessoais. Então é uma coisa que eu nunca fiz conta, né, do que eu tenho ou deixo de ter. O que eu acho é que a nossa empresa tem que ser eficiente, tem que ser feita para durar e tem que ter um resultado significativamente melhor do que os nossos pares. Para todos os bilionários que passam aqui no programa, eu faço a mesma pergunta. Você gosta de investir no quê? Você gosta de investir no mercado financeiro? Você é um investidor conservador, agressivo? No que você investe? Eu invisto sempre nos meus negócios. Eu acho que o melhor, aonde eu consigo fazer... vamos lá. Investir em criptomoeda é algo que eu conheço? Não. Tem muitas pessoas que fazem isso muito melhor do que eu? Sim. Eu invisto? Então não. Investir no mercado de ações é algo que eu conheço? Não. Tem muitas pessoas que conseguem fazer isso melhor do que eu? Sim. Então eu não invisto. Investir na Global Eggs, investir na Insolo, tem muitas pessoas que conseguem fazer isso melhor que eu? A resposta é não. Eu acho que a gente é o melhor da classe nesses investimentos. Então é aí que eu foco e coloco o meu esforço, coloco o meu tempo, em especial, coloco o meu dinheiro. Então, a gente e eu invisto em todos os negócios que eu consigo fazer a diferença. É curioso, eu recebi meses atrás o Miguel Kriegsner, fundador do Boticário, e ele teve uma resposta similar à sua. Com todo o dinheiro que ele tem, ele fala que ele sempre investiu no próprio negócio, que no caso era o Grupo Boticário. É o Grupo Boticário, né? Agora eu gostaria de falar com você sobre o cerne do seu negócio, o ovo. Para você, o que precisa para o ovo brasileiro, o ovo no Brasil, se tornar o produto mais desejado aí, assim, seguindo os passos de outros segmentos de proteínas animais? Não, vamos lá. O ovo... Falo especialmente da carne bovina e do frango brasileiro. O ovo, ele tem um viés um pouco diferente da carne bovina e do frango. Porque o ovo tu tem embalagens, né? Então o ovo, ele acaba se tornando uma categoria. Né? Ao longo do tempo, o ovo se torna uma categoria. Por quê? Porque os hábitos alimentares eles vão se modificando. Então hoje, a gente tem o ovo orgânico, o ovo caipira, o ovo de galinha livre, o ovo vitaminado através de vitamina A, B, C, D, selênio, ômega 3, o ovo gourmet. Então, e o consumo de ovo no Brasil e no mundo, ele vem de uma maneira constante e linear crescendo. Por quê? Porque as pessoas querem ficar cada vez mais saudáveis. As pessoas querem viver mais. As pessoas querem ficar mais bonitas. Então o ovo se enquadra nesse lema de vida. Então o crescimento do consumo de ovo no Brasil nos últimos 20 anos, ele vem crescendo acima de 2% e ano após ano. E o que as empresas têm que... as empresas como as nossas, que são inovadoras, que são criativas, têm que fazer? Endereçar um produto para cada categoria. Nós, como empresa, a gente sempre vai ser democrático na produção de ovos. A gente vai produzir o ovo
para aquela família que ganha Bolsa Família ou que tem um baixo ou médio poder aquisitivo, ou seja, vai fazer um produto acessível, né, para essa família, mas também vai endereçar para aquela pessoa que, por exemplo, gosta de um produto orgânico, ou gosta de uma galinha solta, uma galinha livre, uma galinha que pasta. Então a gente vai ser sempre uma empresa mainstream, ou seja, nós não vamos nichar a nossa companhia, até porque a gente é muito grande para fazer isso, e a gente vai endereçar um produto para cada consumidor. Mas hoje o que mais vende dessas categorias que você está elencando aqui? É o ovo convencional branco. Esse é o produto. Esse é o produto que mais vende. Por que você falou da galinha caipira? Não só no Brasil. O único lugar que não é esse ovo é na Europa. Tá. A Europa, por restrições de legislação, vem restringindo as galinhas presas. A Europa quer ver galinhas mais livres e países como, por exemplo, Portugal, Espanha, eles não gostam de ovo branco, eles gostam de ovo vermelho, né? O ovo marrom, ovo vermelho. Então, nesses mercados aí não, né? Agora, mercados como os Estados Unidos e como o Brasil, né? O Uruguai também tem uma característica muito parecida. Como o Uruguai tem uma ligação muito parecida, muito forte com a Espanha. Então, o hábito do consumo do ovo no Uruguai é muito linear, muito parecido com o hábito do consumo na Espanha, né? Então, também não é um mercado que o ovo branco é um mercado, ou seja, é o produto principal. Mas no Brasil e nos Estados Unidos, sim, o ovo branco é o produto principal. Agora, o Brasil tem toda a condição de abastecer o mundo com ovo? Não. Imagina que esse ano, quando, por motivo da crise de ovos que houve no primeiro trimestre nos Estados Unidos, por conta da mortalidade muito grande de aves por conta da gripe aviária, o Brasil, a produção brasileira, que foi o recorde de todos os tempos de produção de ovos para exportação no Brasil, representou 1,5% de exportação. 1,5% de exportação nesse ano, que foi o recorde de exportação. Ovo não é um produto que viaja tão longe, né? Então, e segundo, como esse ovo tem que ir de navio, ele já chega lá com um prazo de validade muito perto do vencimento, né? Por exemplo, daqui para o Japão demora 40 dias, daqui para os Estados Unidos demora 20 dias, né? E depois mais a liberação na alfândega, isso, aquilo, o produto já vai chegar lá com 30 dias. Então a gente não enxerga, e eu não posso congelar o ovo diferente do que você faz com a carne, por exemplo, né? Ou com suco de laranja e tal. Não tem a mesma, são níveis de validades diferentes, distintos. Então a gente não enxerga como o Brasil um grande exportador de ovo, porque o ovo não vai ser um produto vastamente exportado, sendo que tem que atravessar um oceano para atingir o outro lado. Mas falando especificamente da Granja Faria, desde antes ali de 2024, quem eram os principais mercados? Não, claro, aí nós temos um outro segmento, que é o segmento de ovo fértil. Aí sim, a maioria desse produto é exportada por uma simples razão. Vai de avião, é um produto de alto valor agregado, né? Então a gente exporta aí já exportamos para mais de 20 países, vários países da África, vários países da Europa, todo o Oriente Médio, vários países aqui da América Latina, Estados Unidos. Então é um produto que vai de avião, ele tem um alto valor agregado. O que é esse ovo fértil? É o ovo que vai virar um pinto de um dia depois, né? Então esse ovo sim, né, ele é mais fácil de ser exportado, porque é um ovo de altíssimo valor agregado, é um ovo fértil já, um ovo que contém uma genética dentro, e eu consigo, né, por conta do alto valor agregado, mandar de avião e chegar em 1-2 dias lá no destino final. Agora, o ovo de mesa, o ovo de casca, ou esse ovo que faz o omelete, o ovo comum, aí eu já acho e entendo ser mais complexo, ser mais difícil. Como você falou já ao longo aqui do programa, você, antes de entrar no ramo dos ovos e virar essa potência global no assunto, você tinha um negócio de lavanderias que foi vendida para um grupo francês. Mas você é formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como engenheiro agrônomo. Como é que começou o seu interesse no agronegócio? Não, a vida inteira. Imagina que quando eu montei a lavanderia,
o meu primeiro cliente foi a Perdigão, né? Que já é uma empresa do agronegócio. Então eu lavava a roupa da Perdigão. E o segundo cliente meu foi a Sadia. E o terceiro meu cliente foi a Aurora. Isso foi proposital ou você foi bater na porta diretamente ali da Perdigão? Não, foi... Vamos lá. Na época de faculdade, eu tinha um negócio de que fazia uniforme. Uniformes industriais. Quer dizer, sempre veio empreendedora. Sempre veio empreendedora, claro. Isso sempre vendedor. Eu entro na faculdade de engenharia com 16 anos, entrei super novo na universidade. E eu estruturei esse negócio de uniforme na época da universidade. E para quem que eu vendia uniforme? Grandes compradores de uniforme, frigoríficos. Então, quando eu monto a minha lavanderia, eu já monto para atender frigorífico. Qual foi a mudança do negócio? Em vez de eu vender roupa, eu passo a alocar, né? Alocar roupa para esses frigoríficos. Aí nasce, né, esse primeiro negócio nosso. Claro, depois o negócio evolui, a gente, além de manter o negócio de lavar roupa e locar roupa para a indústria, a gente passa a lavar e locar roupa para hotel. E depois a gente passa a lavar e locar roupa para hospital. E isso sempre foi uma grande característica nossa. A gente vai achando verticais de crescimento dentro do nosso próprio negócio. Então não significa que eu migrei de lavar roupa de indústria para lavar roupa de hospital. Não, eu mantive um negócio super bem estruturado de lavar roupa de indústria e montei uma outra vertical de lavar roupa de hotel. E depois a gente monta uma outra vertical de lavar roupa de hospital. E a mesma coisa com os nossos ovos. Quando a gente começa, a gente não era uma empresa de ovo comercial, de ovo de mesa. A gente era uma empresa de ovo fértil. A gente sabia fazer muito bem o produto ovo fértil, mas era um negócio pequeno, um segmento pequeno, um nicho de mercado. Então, a gente resolve, a gente sabe produzir ovo. Então, vamos para um negócio maior, mainstream, mercado endereçável gigante, que é o ovo de mesa. Então, mas a gente manteve e vem crescendo o nosso negócio de ovo comercial, de ovo de genética, de ovo fértil. Então, a gente sempre soube explorar novas verticais, mantendo um negócio original de pé. E, em resumo, você sempre, então, teve ligado ao setor do agronegócio. Sempre. Qual que é o tamanho do agronegócio brasileiro? E não dá para a gente esquecer que a gente tem a Ensolo. Esse ano a Ensolo vai plantar 250 mil hectares de área. Ou seja, vai produzir mais de 1 milhão de toneladas de grãos que serve para abastecer vários negócios. A pessoa, quando vai abastecer um carro, né, no posto de combustível, quase 30% daquela gasolina que a pessoa coloca é etanol. Da onde vem o etanol? Vem do milho, né? A pessoa, quando come um bife, ou um ovo, ou uma coxa de frango, ou um peito de frango, o que tem ali dentro? Farelo de soja, né? Que advém da onde? Que advém da soja, de toda a soja que é plantada no Brasil. A pessoa, quando recebe uma encomenda do Mercado Livre na sua casa, o que teve dentro daquele caminhão que entregou aquela mercadoria? Óleo diesel, né? E o óleo diesel é feito do quê? Em parte da soja, né? Através do biodiesel. Então, a cadeia do agronegócio brasileiro é uma cadeia muito vasta, muito complexa e muito eficiente. Tem poucas coisas que o Brasil é o país mais eficiente do mundo. Em fazer carro, a gente é o país mais eficiente do mundo? Não. O alemão é mais eficiente que a gente, o chinês é mais eficiente que a gente. Em fazer bateria, a gente é o país mais eficiente do mundo? Não. O coreano é mais eficiente que a gente, o chinês é mais eficiente que a gente. Em fazer televisão, a gente é o país mais eficiente do mundo? Não. O coreano, o chinês é mais eficiente que a gente. Agora, o agronegócio nosso, a gente é o mais eficiente do mundo? Ninguém faz milho, ninguém faz soja, ninguém faz ovo, ninguém faz carne com a eficiência que a gente faz aqui no Brasil. Várias características naturais e vários desenvolvimentos que o Brasil, através de áreas de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa, e como, por exemplo, a capacidade incrível de adaptação do agricultor brasileiro, fez com que a gente tivesse e tem o agronegócio mais eficiente do mundo,
mais sustentável do mundo, um agronegócio com carbono muito baixo, um agronegócio com a capacidade circular muito alta e um agronegócio com uma capacidade de sustentabilidade que o mundo inteiro não consegue ter. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Ricardo Faria, que construiu essa potência global quanto assunto é ovos, chamada Global Eggs, com operações no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. O papo continua, porque a história é boa, a história representa muito para o Brasil e para o mundo. A gente só vai fazer um breve intervalo e volta em instantes. E a gente volta com o Show Business nesta edição com Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho de Administração da Global Eggs, a segunda maior produtora de ovos do mundo. Ricardo, com operações no Brasil, com operações na Europa, com operações nos Estados Unidos, quais são as diferenças de empreender em todos esses lugares? Brasil, Estados Unidos e Europa. Não, é bem diferente. Eu vejo... o Brasil, imagina que tu tá numa canoa e tu vai andar o rio morro acima, né? E aí de vez em quando cai uma árvore, vem um jacaré. É um ambiente mais hostil ao investimento. Muda muita regra, toda hora. A gente tem que virar advogado e contador aqui no Brasil. Aí fora, a quantidade de ações trabalhistas que a gente tem, né, aqui no nosso país, que é uma indústria impressionante que acabou se criando. Contar uma história, quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente, vem cá, cadê o jurídico aqui da empresa? Não tem jurídico a nossa empresa lá. E a nossa empresa lá nos Estados Unidos é 3 vezes maior que a empresa brasileira. Não tem jurídico. A gente tem 0 ações trabalhistas nos Estados Unidos. Nenhuma. Na Europa, eu já acho que tu pega essa mesma canoa e tu vai navegar num lago lisinho, né? Um lago super liso, super tranquilo de navegar. E nos Estados Unidos, aí tu pega aquele mesmo rio do Brasil, sem o jacaré e a árvore, morro abaixo, né? Então, é um ambiente extremamente favorável ao empreendedorismo. Só para o ouvinte aqui, o espectador ter uma ideia, a nossa taxa tributária no Brasil é na faixa de 34,5%. Imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, 34,5%. Na Europa é 24%. O 34 na Europa é 24. E nos Estados Unidos é 21, sendo que a quantidade de coisas que a gente pode utilizar para deduzir desse 21 é muito maior do que no Brasil. Então, a taxa efetiva paga de imposto de renda nesses outros lugares, ela é muito menor. E o que significa para uma empresa que gosta de crescer, que gosta de reinvestir como a nossa? Mais investimentos, mais crescimento, né? Então, me parece, né, que se a gente conseguir pegar essa taxa tributária aqui e reduzir para cá, o que um empreendedor de uma maneira natural vai... Porque empreendedor é aquele cara... Eu acho que eu sou um exemplo de empreendedor. Eu vendo uma empresa lá em 2016 e pego, todo o meu dinheiro e reinvisto para continuar fazendo crescimento, para conseguir continuar fazendo... Das duas, uma, eu sou louco ou eu sou empreendedor, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa que sempre quer reinvestir, sempre quer fazer mais. É um estado de espírito. E eu acho que os países, os governos, eles precisam achar maneiras de como fazer essa parte das pessoas que têm essa cabeça... E o Brasil tem um pensamento empreendedor. O brasileiro tem esse pensamento empreendedor. Porque o brasileiro se vira,
O brasileiro é aquele cara que ele tem aquele pequeno negócio, tem a motinho dele para fazer entrega, tem a carrocinha de pipoca, tem o carrinho de picolé, tem o barzinho da esquina, uma pequena metalúrgica, até as empresas maiores aqui, né? Que do Brasil foram para o mundo e deram certo. A gente tem excelentes exemplos, né, de empresas que foram bem-sucedidas no Brasil, né? Vamos pegar, por exemplo, a Brahma e a Skol, que virou a Ambev, hoje é a maior empresa de cervejaria do mundo. A JBS, que era uma empresa local e foi para fora do Brasil, virou a maior empresa de carnes do mundo. A Gerdau, que era uma empresa lá do Rio Grande do Sul, foi para o mundo, eu não sei se é a maior do mundo, mas deve ser uma das maiores do mundo, né? Nós, que era uma empresa local de produção de ovos, hoje é a segunda maior empresa do mundo. Então, tem vários exemplos aqui no Brasil de que quando a gente sai e vai para outras geografias, a gente consegue se sobressair utilizando a nossa capacidade que a gente aprendeu aqui de adaptação e tal. Agora, eu entendo que se reduz essa carga tributária, se reduz esse peso em cima do empreendedor, naturalmente, esse camarada não vai comprar um barco. O camarada vai pegar esse dinheiro e vai comprar mais uma empresa, vai comprar mais uma máquina, vai comprar o segundo carrinho de pipoca, né? Vai comprar mais um barzinho do lado dele, vai pegar um predinho velho, reformar e faz uma filial da pizzaria dele. Então eu acho que tirar um pouco, ou muito, ou todo o peso das costas do empreendedor vai fazer com que o dinheiro gire mais rápido, com a economia gire mais rápido e que com mais oportunidades apareça para a gente transformar de uma maneira sustentável a vida das pessoas. Agora, você falou de alguns problemas em se fazer negócios no Brasil. E um dos temas que mais chamou a atenção, tema em alta aí aqui no programa Show Business, com vários empresários de diferentes setores da economia produtiva brasileira, é um certo apagão de mão de obra no Brasil. E você, nos últimos tempos, deu o que falar, porque você declarou para um jornal que as pessoas estão viciadas no Bolsa Família aqui no Brasil. Para você, o que explica, afinal, esse apagão de mão de obras no Brasil? Então, várias regiões do Brasil já estão com pleno emprego. Então, quando a gente olha o Rio Grande do Sul, quando a gente olha Santa Catarina, já são regiões brasileiras que elas já estão em pleno emprego. Pleno emprego significa 3, 4% de desemprego, porque tem 3, 4% das pessoas que estão mais tranquilas, não está pensando em procurar um emprego amanhã, em se recolocar amanhã, então está filtrando melhor essa questão. Ou seja, se eu precisar de 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas para fazer uma expansão, eu não consigo. Isso é o pleno emprego. Como que esse movimento se dá no mundo? Como que se cobre isso nos Estados Unidos, por exemplo? Nos Estados Unidos se cobre isso de duas maneiras. Uma é a migração de pessoas de um estado para outro, ou a imigração de fora dos Estados Unidos, mexicanos, venezuelanos, pessoas de outros países. Na Europa, da mesma maneira, né? Como que se cobre um déficit de mão de obra em determinado país, né? Se supre isso de pessoas da Romênia que vêm morar na Espanha, da Romênia que vêm morar na Alemanha, ou pessoas da América do Sul, da América Central, ou inclusive do Oriente Médio, ou de países da África que vêm suprir essa necessidade. Naturalmente, o que poderia acontecer no Brasil? Pessoas de outras regiões com um desemprego maior migrarem, né, para regiões com a quantidade de vagas maiores, né? Ou seja, uma região cobrir a necessidade da outra. Então, qual eu acho que é o grande desafio? A gente conseguir atrair mais pessoas, mais jovens, da instrução, da educação, da treinamento e trazer essas pessoas para cobrir
o apagão de mão de obra que a gente naturalmente vem vendo. E imagina o seguinte, como que a gente vai expandir a capacidade econômica do país, expandir a atividade do país, se a gente tem uma dificuldade de mão de obra. Então, acho que esse é um tema a ser endereçado. Atrair mais pessoas para o mercado de trabalho. Eu acho que esse é um grande desafio que nós, como sociedade civil organizada, os governos têm como desafio trazer mais pessoas, atrair mais pessoas, treinar mais pessoas para que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, treinem, fiquem mais eficientes e consiga expandir a atividade econômica do Brasil e melhorar, obviamente, a sua vida, né? Eu acho que o grande objetivo do treinamento, do estudo, da escola, do trabalho, é as pessoas, por seu mérito, por sua determinação, por seu merecimento, se tornarem em pessoas mais eficientes, mais trabalhadores e ter uma vida melhor para si e para os seus filhos e para a sua família. Olha só, a gente está falando de um caso extremamente bem sucedido no empreendedorismo brasileiro. Eu, como falei já minutos atrás, para mim é uma das histórias mais extraordinárias no empreendedorismo brasileiro, é a do Ricardo Faria da GlobalX. Mas nem tudo foram flores na sua trajetória, porque você chegou a ter depressão, mesmo no momento de ascensão da sua empresa anterior, né, com um negócio de lavanderias, quando você veio morar em São Paulo. Como é que foi esse período? E hoje, vendo a sua depressão de anos atrás, como é que você vê a importância da saúde mental? Não, eu acho que sempre que a gente passa por uma crise, e aí eu vou usar o exemplo do limão, né? O jeito que a gente olha para o limão, a gente pode pegar esse limão e espremer no olho, ou pode pegar esse mesmo limão e fazer uma limonada bem geladinha, né? Então, quando eu me mudo de Santa Catarina para São Paulo, e eu sempre tive uma vida cheia de amigos, cheio de gente dentro da minha casa, e eu venho para cá e não conheço ninguém, e um ambiente completamente diferente, a minha cabeça dá uma chacoalhada. O que eu vou fazer? Né? Eu tenho duas alternativas. Uma, eu me afundo embaixo de um colchão, né? Ou até três, me jogo numa janela ou busco ajuda, né? E foi o que eu fiz, eu fui buscar ajuda para como que uma pessoa com mais experiência do que eu nesse sentido, como que eu possa conversar e como que eu saio desse looping negativo que eu me enfiei. Foi um psicólogo? Um psicólogo. Zero, eu nunca usei nenhum tipo de medicação. Então foi um psicólogo, uma conversa ali de algumas semanas, né? Não tantas assim, eu acho que talvez 3, 4 meses, 12 semanas aí, né? E gradativamente eu ia vendo a luz, né? E aí no ano seguinte eu volto a fazer o esporte que eu adorava, que era tênis. Começo a fazer uma rede de amizade maior, inclusive, do que eu tinha no sul do Brasil, e a vida que segue. E não que eu estava com problema financeiro, que eu estava com problema na empresa, pelo contrário, a empresa nunca cresceu, a nossa empresa de lavanderia na época nunca cresceu tanto, a gente estava fazendo... Isso que eu destaquei, não era vários M&As. Era período de bonança. Período de... Por isso que é importante. Muita bonança. E muita bonança. Exatamente. Por isso que é importante o seu depoimento. E qual foi a lição que eu tomei disso aí? Isso. Às vezes que a gente vê outras pessoas com o mesmo problema, e a gente já teve dentro da empresa alguns executivos na mesma situação que a gente teve, como que a gente ajuda? Né? Como que a gente auxilia? E não só dentro da empresa, mas amigos, executivos e tal, como que a gente auxilia essas pessoas, né, a procurar uma saída
eu tô falando, isso eu estou falando em 2014, faz muitos anos, mas a memória sempre fica essa questão na memória. O que me chamou a atenção é o tempo de bonança, porque mesmo com tempos de bonança, você teve a depressão. Claro. E é importante esse seu relato agora. E não é, e o ponto é assim, tu trabalhou mais ou menos? Não, 16 horas por dia eu sempre trabalhei. Né? Hoje continua? Continuo trabalhando. 16 horas? 16 horas por dia eu sempre trabalhei. Eu acordo 4 da manhã e eu paro às 8 da noite. Né? Então, deixa eu fazer uma retificação. Eu começo às 4 da manhã, paro às 6 da tarde, vou fazer exercício, mas fico com o telefone, né, com os fones de ouvido ligado aqui, e aí eu desligo de vez 8 da noite. Quando você dorme? Não, eu durmo muito bem. Tá. Essa parte. Tá. 8 da noite eu vou dormir e depois no dia seguinte, 4 da manhã, eu tô acordado de novo. E eu trabalho normalmente sábados, assim, pelo menos até meio-dia eu tô ali antenado, ligado, né? E algumas vezes por ano eu trabalho final de semana, né? E isso aí sempre foi a minha vida. Sempre foi a minha vida desde os meus 16 anos. Né? E não dá para esquecer que eu fazia engenharia de dia e direito noturno. Tá? Você fazia direito. Eu não formei. Eu não formei no direito, mas eu fiz 3 anos de direito noturno. Então, a minha vida sempre... E trabalhava, eu montei aquela empresa de fazer, né, de fabricar uniforme. Então, eu sempre tive uma vida super cheia. Isso nunca para mim foi nenhum problema. Então não significa que eu trabalhei mais ou menos, mas me tirar do meu ambiente de conforto para um ambiente hostil, novo, me fez ter essa depressão. Então, o que eu quero dizer, e isso é uma coisa que a gente sempre presta muita atenção, muitas vezes uma estrela num lugar, tu muda ela de local, muda ela de ambiente, ela não significa que ela é uma estrela em outro lugar. Isso a gente já viu muito com jogador de futebol. Pô, o cara era um craque no time tal, foi transferido para o Real Madrid, chegou lá, demorou ou muito para se adaptar ou não teve o mesmo rendimento que ele teve no Palmeiras, ou no São Paulo, no Grêmio. Né? Então, essa questão é uma questão muito importante da gente entender. E isso me fez entender e de ser uma pessoa mais aberta a ajudar o próximo. A GlobalX, que faturou mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado, pensa em abrir capital? Não. Já pensou. Hoje não é uma prioridade nossa. Se a gente ir o dia que for feito isso vai ser feito no mercado americano. Mas hoje, de fato, a gente vem conseguindo sustentar o nosso crescimento com as pernas próprias. Né? Então, a gente lá atrás achava que trazer um capital era importante, mas hoje, através dos bons resultados que a gente vem colhendo nos últimos anos nossos de operação, a gente entende que a gente vai conseguir continuar fazendo o crescimento que a gente precisa fazer com as nossas pernas. Então, isso aí deixou de estar no nosso horizonte. Os seus 2 filhos vão seguir sua carreira, a estrada na empresa? Não. Não querem saber de obras? Não. A gente já definiu internamente que não vai ter sucessão familiar no nosso negócio. A nossa sucessão, que já vem acontecendo, ela é profissional, ela é através do mercado e não através de herdeiros. Né? Então isso aí já foi uma definição que a gente tomou há pelo menos uns 4 anos, de que nós não vamos ter sucessão familiar dentro da nossa companhia. A nossa companhia já é uma companhia meritocrática e profissionalizada. Né? Então não é um one-man show e não vai ser um negócio hereditário, vai ser um negócio meritocrático. Ricardo, pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Bom, aí no Brasil eu quero fazer uma saudação para o Nildemar. Foi uma pessoa que eu acompanhei a vida inteira, né? Então aquela capacidade dele... Nildemar Sachs. Isso, que ele era o ACO
da Perdigão, depois foi o chairman da BRF e todos, né? Se contar aí a passagem dele, que não é uma passagem, continua na VEG. Isso. Foi um dos primeiros clientes aí quando você tinha a loja. Então aqui no Brasil eu quero... Não, seu negócio lá de uniformes. Então eu quero aí fazer e deixar esse registro, né? Que foi uma pessoa que eu sempre admirei muito, a capacidade dele de entender os ciclos do negócio, cresce num momento, acumula caixa no outro momento, né? Então, a pessoa que eu sempre tive uma admiração muito grande. Eu acho o Jeff Bezos, eu acho ele impressionante. Claro que tem outras pessoas que eu admiro muito, mas aí a cabeça deles vai para um lado tecnológico que não é exatamente o meu, né? Como, por exemplo, o Elon Musk, né? Uma cabeça brilhante, uma paranoia por reduzir custo, né? Mas aí eu quero deixar lá fora. Eu acho o exemplo do Bezos, né, que foi uma pessoa que pegou um negócio que saiu de um segmento que ele era bem sucedido, foi para um outro, inovar, empreender, tentar. O negócio começou mal e ele mesmo assim reviu e reinventou aquele negócio que depois virou na Amazon, que é uma coisa impressionante. E ele é muito paranoico em todas as decisões que ele vai tomar e muito metódico, que é muito parecido com uma característica que a gente tem. E afinal, o Rei dos Ovos, um título que você definitivamente não gosta. Quantos ovos come por dia? Muitos. 3. 3 ovos por dia? Pelo menos 3 ovos, né? E eu tenho 50 anos. Eu consigo fazer esportes com bastante frequência, tenho um nível de resistência muito grande, tenho um IMC muito adequado, um nível de gordura muito baixo, e eu acho que uma parte importante, uma vontade, uma disposição de trabalho muito alta, e eu acho que uma parte importante disso vem da minha alimentação extremamente disciplinada. Eu não como açúcar. Nada de açúcar. Não, eu não tomo leite, né? Então, assim, eu acho que essa fonte de proteína me dá uma energia, uma capacidade de fazer com alegria tudo aquilo que eu faço. Muito bem, Ricardo Faria, eu quero agradecer diante das câmeras a sua presença aqui em nosso estúdio. A gente já vem conversando há vários meses para realizar essa entrevista. Como você mora a maior parte do tempo nos Estados Unidos, não foi fácil, mas eu quero te agradecer publicamente a sua presença aqui no programa. Obrigado, viu? Bruno, parabéns aí pelo trabalho que tu desempenha, e para nós aí tá falando com o teu espectador é um privilégio. Muito bem, obrigado. Nós conversamos nessa edição do Show Business com Ricardo Faria, fundador e presidente do Conselho de Administração da Global X. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.